Graça e paz, igreja. Nós vamos iniciar o culto de hoje, bendizendo e louvando o nome do Senhor nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado por você estar conosco nesse momento. Peço em nome de Jesus Cristo que você possa aí pegar a sua Bíblia, pudesse ler comigo Salmo 34. Vamos ler dos versículos 27 a 31. Salmo 34, do 27 a 31. Diz assim: afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. Que bênção de palavra! O justo nos seus passos não vai vacilar. Hoje nós temos esse momento que são as quintas do discipulado e o tema vai ser discipulado hoje. Mas antes disso, gostaria de orar e que nós vamos louvar e adorar o Senhor Altíssimo por tudo aquilo que Ele tem feito. Feche seus olhos comigo agora, por favor, em nome de Jesus Cristo, agradecendo por essa reunião e pelo início dessa reunião, e vamos bendizer o nome dEle, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta reunião, essa oportunidade que temos aqui, Senhor, de te bendizer, te exaltar, te glorificar, te engrandecer por todas as coisas. E nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, toque em nossos corações para que em tudo, Senhor, que falarmos aqui, que louvarmos aqui, que engrandecermos aqui, que seja, Senhor, para teu louvor, para tua honra, para tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esses que estão se achegando e pela tua graça misericordiosa e a tua graça infinda, que um dia nos marcaram e nos resgataram. Somos justificados por ti, Senhor, e nos tornamos justos por ti também. Te agradecemos, Senhor, por este momento e te pedimos, Senhor, fica conosco, Espírito Santo de Deus, fica conosco neste momento e fala aos nossos corações. Faz-nos em tudo, Senhor, transbordarmos na tua presença e sermos marcados, Senhor, pela tua presença nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai amado. Amém. Queridos, vamos louvar e adorar ao Senhor. Você conhece as músicas vão aparecer e que você já comece a entrar nesse momento, já no momento de louvar e adorar ao Senhor, na palavra que Ele tem para ser ministrada na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar com a equipe, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Daqui a pouco eu volto. Dos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Dos cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado.
e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. E é o que? Igual não há. Tu és Senhor. Isso, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não igual não há, Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho
chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não abre mão, não abre mão. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado. Graça e paz, estou aqui novamente e eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar você hoje e nas próximas 3 quintas-feiras. O tema que nós vamos abordar é discipulado, nas quintas de discipulado. Só relembrando que no mês de junho, o pastor Kleber ministrou no primeiro degrau da visão, no ganhar. No mês de julho, a missionária Ioná ministrou no degrau consolidar. E agora nós vamos falar sobre o discipulado em si. Deus me deu algumas coisas e eu tenho visto e tenho sentido e tenho ouvido da parte dele coisas que quero compartilhar com você. E eu espero e sinceramente creio que Deus tem algo para mexer nas nossas vidas. Eu tenho um livrinho que desde quando o pastor Kleber começou me falou que eu ministraria essas quintas-feiras, eu tenho um livrinho que eu tenho anotado muitas coisas nele. São coisas assim que vêm de Deus. O Espírito tem falado ao meu coração, coisas que assim eu nem sei o como, mas Deus tem dado. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele tem dado são preciosidades. Então quero compartilhar com você isso. Na nossa primeira noite de ministração, o nosso tema é sobre o chamado, né? Mudança de rota. É isso. Nós ainda vamos ter 3 outras quintas-feiras em que nós vamos continuar com o tema discipulado, mas com abordagens e aprofundamentos em determinadas situações, determinadas condições da vida do discípulo. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus e quero orar com você. Mas, de antemão, você já aproveita, né, e já abre a sua Bíblia em Lucas 5. Nós vamos ler Lucas 5, dos versículos 27 a 32. E nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Orar bendizendo o nome dEle. Nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas, de andar como discípulos de Jesus, nosso maior modelo e exemplo. E é nisso que nós vamos discorrer durante esses dias. E tenho certeza que Deus tem para falar. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus Cristo, por favor, e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que nos marcou nesse dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, porque tu és o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, a cada um dos corações daqueles que ouvirem esta palavra. Tenha de misericórdia, Senhor, de nossas vidas, Senhor. Corrige-nos dentro do rumo, Senhor, que o Senhor tem para nós e o propósito que o Senhor tem para nós. Eu sou muito grato, Senhor, pela oportunidade de ministrar esse teu povo e também entenda a responsabilidade que é isso. Por isso, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, usa-me nesta boa obra, para louvor e honra da tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 5, de 27 a 32. Antes, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal,
vai estar aparecendo aí o nosso canal no YouTube, Águas Moca TV. Também nós estamos nas redes, né? Tanto no Facebook como no Instagram, Igreja Águas Moca, tudo junto, vai também aparecer para você. Entra lá, se inscreve. Nós também temos o nosso e-mail. O nosso e-mail é aguasmocatv@gmail.com. Eu convido você a interagir conosco em qualquer uma dessas plataformas. Hoje, durante esta transmissão que está sendo feita tanto pelo YouTube quanto Facebook, você também pode interagir no chat, tanto de um quanto do outro. Por isso, meu amado e minha amada que está me ouvindo, faça lá a sua inscrição se você não é inscrito nos nossos canais. Isso não é uma propaganda. Nós buscamos a relevância não para que nós apareçamos, mas sim convém que o nome de Cristo apareça. E nós continuaremos a levar a mensagem do Deus verdadeiro, a mensagem de Cristo. E é isso que nós temos feito, saindo das paredes físicas da igreja e chegando nos lares. Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa durante esse período em que muitos têm ficado em casa e não conseguem sair de casa ou não podem sair de casa, para que o Evangelho, a palavra do Senhor, Deus, nosso Deus, chegue aos lares e cause transformação e impacto nas vidas. Por isso que eu te peço, siga-nos nas nossas redes, curta a nossa página e dá um joinha nesse vídeo e que seja uma bênção para você em nome de Jesus Cristo. Bom, acabou a propaganda e vamos à palavra em si. Lucas 5, 27 a 32 diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Esse Levi é Mateus, tá? Então vamos deixar bem claro. Levi, sentado na coletoria, ele disse: Siga-me. E se levantou. Quem se levantou? Né? Ele se levantou, Mateus se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Isso é muito forte. Lembra do tema da mensagem dessa noite? É sobre o chamado, mudança de rota. Temos algo bem forte aqui já. Ele se levantou e deixando tudo seguiu. O que ele deixou naquele momento? Ele estava na coletoria, ele estava coletando, né, os impostos, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Estava coletando, deixou tudo, saiu e seguiu Jesus. Então Levi lhe ofereceu a Jesus, né, um grande banquete, isso está já no versículo 29, em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus, só para variar, os fariseus e os escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lembra, Lucas médico, né? Então ele tem essa paráfrase. Num outro texto que você também pode encontrar essa mesma história em Mateus 9, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Também em Mateus 9, de 9 a 13. Mas olha que interessante o versículo 32. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Interessante esse texto, se a gente começa a entender algumas coisas preciosas que tem aqui. Jesus só chamou Levi. E olha como ele chama: siga-me. Só isso. Um siga-me de Jesus para as nossas vidas. Foi isso que um dia, ao ouvirmos o Evangelho, fomos expostos ao Evangelho, porque o Evangelho fala sobre ele. O Evangelho não fala sobre mim, não fala sobre você, fala sobre Cristo. Assim, o Evangelho é para mim e é para você, mas o Evangelho fala sobre Cristo e acerca das coisas de Cristo, o caráter de Cristo, a forma como Cristo lidava com as coisas. Queridos, é muito importante entender que no discipulado nós temos o nosso maior exemplo de discípulo, ninguém, nada mais que ninguém que Jesus. Olha só, ele abriu mão da sua glória, ele deixou a sua glória.
Ele se tornou homem. Isso tudo narrado na Bíblia. Ele padeceu, ele sofreu as mesmas condições que eu e você poderíamos sofrer. Ele padeceu muito mais que nós. A verdade é essa. Porque hoje, por muito menos, muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, né, estão se acabando. Jesus padeceu e padeceu violentamente. Nós não aguentaríamos a carga dele. Mas ele foi modelo e referencial para nós em tudo. Modelo e referencial. O discípulo segue um modelo e referencial. Modelo e referencial é Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. É para nós, mas é sobre Jesus. O Evangelho, as boas novas que Jesus tem para as nossas vidas, é para nós, mas não é sobre nós. Não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida, mas vai de encontro, ele se encontra, é um choque mesmo. Não é vai ao encontro, vai de encontro mesmo, é um choque, porque é uma mudança. Imagina Jesus passasse perto de você e falasse assim, siga-me, e você tinha que tomar uma decisão. E a decisão era aquilo, rápido, levanta e vai. Siga-me. Siga-me. Era isso que Jesus estava falando para Mateus. E, gente, é algo precioso da parte de Deus aqui, porque nós conseguimos entender e extrair um pouco disso, principalmente das coisas que vemos, né? Muitos achavam assim, poxa, eu sou santo, né? Eu sou correto, eu sou justo. Não, não, não. Se você é tudo isso, mesmo o chamado não é para você. O chamado é para os pecadores. Um dia éramos pecadores. E um dia estávamos destituídos da glória de Deus. Um dia estávamos separados da glória de Deus. Um dia não éramos nem vivos na presença de Deus, espiritualmente falando. Quero que te compartilhar nesses dias com você palavras que vão alimentar a sua alma, que vão alimentar o seu intelecto, sim, a sua razão, vai alimentar a sua alma, vai alimentar a sua razão, mas principalmente vai alimentar o seu espírito. É importante entendermos isso. Precisamos de alimento para o nosso espírito. Essa palavra tem que ecoar no meu coração e fazer uma transformação. É isso que eu tenho buscado, é isso que eu tenho visto e é isso que eu tenho sentido. Mas eu quero, antes de a gente começar, efetivamente falar sobre o chamado à mudança de rota, na Bíblia há vários relatos, não são poucos relatos sobre vários chamados que Deus fez na Bíblia. Mas o mais importante de tudo, se você e eu pararmos para entender tudo que aconteceu desde a criação em Adão até os dias de hoje, quando Jesus vem e causa toda essa revolução e literalmente ao renascer no nosso espírito a partir de sua morte e ressurreição, da sua obra completa na cruz, e nós somos chamados a sermos ressuscitados. Deus tem chamados pessoas, Deus tem chamado pessoas e tem me chamado e tem chamado a você, a mim e a você. O chamado veio para dar existência. E como que é isso? Vamos ler então? É importante ler e eu vou te convidar a ler, eu vou colocar os textos todos para que você também possa ler e estarmos juntos nesse contexto. Eu vou ler para você o chamado que ele fez ao primeiro homem. Ele fez o chamado a Adão. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Na sequência, em Gênesis 2, 7, temos assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este ser vivente foi chamado, Deus chama a existência com um sopro de vida. Ele foi chamado à existência. Mas esse ser vivente, ele não tinha nele mal algum. Ele conhecia apenas e tão somente Deus e sua existência. A sua existência
justa, a sua boa existência, a sua existência maravilhosa. Era só isso que ele conhecia. Existe um termo no jurídico que fala que é a anomia, né? Que é quase a falta de leis. Eu conheço esse texto porque uma vez eu estava fazendo um curso e eu fiquei assim espantado com ele, né? Falta de lei, né? Se você parar para pensar, a instituição do jardim é quase uma falta de leis, ou seja, quando Deus institui o jardim, ele põe algumas situações que o homem, sim, deveria fazer. Olha só, no próprio 1:26, como a gente leu, estava lá sobre que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Ele teria este domínio. Ele teria esse domínio completo sobre tudo isso. Mas é interessante que, né? Aqui não está que ele dominaria sobre outro homem. Muito interessante isso. Hoje, além de fazer tudo isso, o homem domina sobre outro homem. Originalmente, Deus não chamou para que fosse dominasse sobre outro homem. E quando Deus sopra nesse homem, ele tem incumbência, sim, né? A única coisa que Deus restringe é não coma da árvore do conhecimento, da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Não coma desta árvore. Só isso. Só isso. Ele põe essa restrição. Põe atividades, mas põe esta restrição. E nesse cenário, ele está inserido. E nesse cenário, todo final do dia, o homem era chamado para uma conversa com Deus. E aí, imagina só essa conversa, né? Isso é um exercício, não está escrito na Bíblia, mas avalie comigo, pense como seria. Pense como seria essa conversa. Oi, Adão, como você está? Como é que foi seu dia? Oi, Deus, meu dia foi maravilhoso. Olha, eu dei um nome para esses bichos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo que o Senhor me falou para fazer. O jardim tá lindo, não tá, Deus? O que o Senhor acha? Imagina essa conversa. Uma conversa com alguém que é próximo. Alguém que você pode ouvir a voz. Mas principalmente, além de... o principal não é falar, é ouvir. Ele podia ouvir a voz de Deus. Que lugar maravilhoso que não era esse, não? Então ele tinha um chamado. Adão tinha um chamado. Só que Adão, ele abre mão do chamado dele. De que forma? Ele abre mão do chamado dele, né? E foge do plano original. O homem muda o plano original. O homem não ouve a Deus. O homem ouve a mulher. E eu quero te dizer agora aqui, vamos pensar uma coisa, é importante entendermos. Aqui não é a mulher ou o homem e mulher certo, nada disso, esquece. Esse assunto não se cabe aqui nesse momento. Esse assunto está o seguinte: Deus deveria ouvir o homem, ele ouviu a mulher. Porque a mulher também ouviu a serpente. Quando ouvimos, queridos, queridas também, né? Ouvimos aquilo que não é da parte de Deus e que é aquilo que nós não deveríamos ouvir, nós podemos sair do plano e da rota original. Nós podemos sair. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Eu não sei o quanto você tem ouvido de notícia, o quanto você tem se alimentado de telejornais, jornais, blogs ou coisa parecida assim. Num determinado momento, eu abri mão. Ela me causaria muito mais dor do que efetivamente traria bênção para minha vida. Ah, quer dizer que eu também deveria parar? Talvez você me pergunte assim, eu deveria parar de ouvir? Não, querido, eu quero que você ouça Deus. Se Deus falou para mim, para de ouvir isso não vai te levar a lugar nenhum. Realmente, e eu estava ficando transtornado muitas vezes. Eu tenho tirado bastante o pé de redes sociais, tenho tirado o pé de situações que eu sei que pode haver conflito, de modo que o que convém? Convém falar das coisas do reino de Deus e da sua justiça. Isso que convém falar. Convém falar sobre isso. Não falar acerca das coisas desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Talvez
Também surge a pergunta, mas você não se informa? Eu me informo, eu sei exatamente sobre tudo. Inclusive de coisas ruins que aconteceram recentemente no mundo. Coisas que são tenebrosas. Coisas que muito provavelmente passam pela mão do homem que é corrupto. Quando falo homem corrupto, no sentido de corrompido pela sua natureza corrupta. E você vê tanta desgraça. Mudou-se o plano original. Um plano em que o homem cuidaria do jardim, um plano em que o homem teria relacionamento com Deus todos os dias, um plano em que teria relacionamento. E imagina ouvir a voz de Deus todos os dias, assim, bem forte, audível. Isso seria maravilhoso, não? Seria maravilhoso, só que o homem abriu mão disso. Quando ele faz isso, o trabalho se torna mais difícil. Tudo fica mais complicado. A mulher tem dores ao nascer os filhos. Tantas coisas mudaram, eles são expulsos do jardim. Eles vão ter que... muitas pessoas falam, pô, trabalhar é consequência. Não, eles já teriam que trabalhar no jardim, tá? Já teriam que fazer algumas coisas lá. Trabalho não é peso, trabalho é bênção. Agora, se é um peso para você, eu convido você a avaliar se você não está adequado ao trabalho que você exerce. O chamado que Jesus fez a Mateus, o trabalho dele não estava adequado àquilo que ele deveria fazer. Então quer dizer que agora tem que largar meu trabalho? Jamais. Jamais estou falando isso. Eu estou convidando você a ouvir a voz de Deus e o chamado que Ele tem para a sua vida. Amém? Ouça aquilo que Ele tem para falar. Ouça aquilo que Ele tem para você. Querido, você tem uma missão. Quero te dizer que você tem uma missão. Qual é? Eu não sei. Você já perguntou para Deus? Não confunda missão com comissão. Comissão é aquilo que Ele chama para que todos nós façamos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a comissão, mas a missão é a minha forma e a sua forma, como Deus vai operar na minha vida e na sua vida, para que sejamos feitos conforme a sua imagem e semelhança. Para que num primeiro momento sejamos transformados, num segundo momento possamos atuar nas proximidades e até onde Deus quiser que atuemos. Mas é necessário entendermos que temos um chamado, e esse chamado vem da parte de Deus para nós. E nós precisamos entender qual é a nossa missão nele. Não a nossa mais missão em nós. Fazendo esse prefácio, é muito importante entender que o homem, por si só, né, ele já tem um chamado, né, e o chamado veio para dar existência. Deus deu um chamado para dar existência. Mas como é que isso tudo acontece? Né? Acontece que o homem foi chamado à existência, abriu mão disso, perdeu aquilo que ele tinha de relacionamento com Deus, e Deus tem um plano para o homem, que é concretizado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que era, que é e que há de vir, tudo é concretizado nesse plano maravilhoso. Mas até aí, o que vai acontecer no meio do caminho? Deus chama alguns homens. Deus vai chamando alguns homens. E uma característica muito interessante que eu percebi nesses chamados desses homens ao qual Deus fez, né, que eu vou citar agora para você, é uma característica muito importante que existe neles, que é a questão de ser justo. Querido, ser justo. Guarde isso, nós vamos falar sobre isso, é importante. Olha só, muito importante. Deus chama Noé. Noé era um homem justo. A Bíblia fala que Noé era um homem justo. A Bíblia cita textualmente que em Gênesis 6, 9, o seguinte: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus. Então, Deus fala para Noé, faça uma arca, porque a iniquidade desse povo chegou ao limite, já não quero mais, faça uma arca.
entre nela você e sua família, e par de animais, né, de cada espécie, leve-os com você para a arca. E vocês sabem, se vocês não sabem, tem toda a história no livro de Gênesis, leia, seja instruído pela palavra. O foco agora é só em você entender. Deus faz um chamado para Noé para que toda a criação, o homem, a sua criação, o homem, seja pelo menos guardada. E aqueles que Deus chamou fossem guardados. O restante, infelizmente, veio a morrer em suas iniquidades, em seus pecados. Noé também chama Abraão. E é muito interessante que o chamado não era para Abraão diretamente, o chamado era para Terá. Só que Terá, o pai de Abraão, Abraão e Terá, né, deveriam ir para Canaã. Terá, mas ele parou em Harã e ficou lá, Terá. E ele morreu em Harã. O chamado era para Terá, mas Terá só ouviu o chamado e não executou. Quem executou o chamado foi Abraão, e Abraão executou algo que era impensável. Era algo assim fora de toda e qualquer possibilidade de entendimento para aquela época e para aquela situação. A jornada de Abraão entre Ur dos Caldeus, onde ele estava parando em Harã e depois chegando em Canaã, aproximadamente, eu estava fazendo as contas, quase 1.400 quilômetros, em que ele teria que levar a esposa, o sobrinho, mas tudo que ele tinha, numa jornada que ele não tinha GPS. Fala sério, se Deus te chamasse, vem comigo, hoje, fala assim, vem comigo agora. Talvez eu e você perguntássemos, tá, qual a direção, Deus? Como é que a gente vai? Deus está chamando você, olha para mim, olha para mim. Nesse momento estou olhando para o teto, né? Mas olha para mim e me segue. Eu não vou te dar a direção, você tem que olhar para mim. Eu não vou te dar o caminho, você tem que olhar para mim. Foi isso que ele fez com Abraão. E Abraão foi considerado o pai da fé. Tudo isso está relacionado a justiça e fé. Justiça e fé, justiça e fé. Mas ser justo e ter fé. Porque Noé não construiria uma arca se ele não tivesse fé. Abraão não largaria a sua família, sai dessa terra e dessa parentela e vai para o lugar que eu determinei se ele não tivesse fé. Alguns outros exemplos, o chamado de Moisés. Moisés era um fugitivo. Moisés era um fugitivo, gente. Moisés viveu no Egito e saiu fugido de lá depois que ele assassinou um egípcio, né? Ele matou um egípcio. Pronto. Estava fugido, estava com os midianitas, né? Midian, com seu sogro Jetro, né? Deus chama ele ali. E o chamado de de Moisés, perdão, é mais interessante ainda, né? Moisés, mas eu sou gago. Ele começa a questionar Deus, ao ponto de Deus fala assim: eu sou, te enviou. É comigo. Aí acho que Moisés conseguiu entender que a coisa era um pouquinho mais além. Mas imagina um chamado desse. Um chamado que ele saberia o que ele deveria enfrentar. Mas ele não sabia como ele enfrentaria, porque Deus estaria com ele. Toda vez que Deus chama alguém, Deus fala assim: eu estou com você, pode vir. Eu estou com você, vem comigo no meu chamado. Deus está te chamando hoje, pode vir comigo, eu estou com você. Eu estou com você nesse chamado. Vem comigo. É assim que Deus fala para você hoje. Querido, você tem uma alma. Eu não quero te levar uma palavra para sua alma. Ela vai atingir sua alma. Eu não quero levar uma palavra para sua razão somente. Ela vai atingir sua razão, mas eu quero levar uma palavra para o seu espírito. Hoje Deus te fala assim: vem comigo. Eu estou com você e eu vou te indicar o caminho para onde você vai ter que ir. Nesse discipulado, eu vou estar te discipulando. É comigo. É assim que Deus fala. É comigo. Através do Espírito Santo que vai te dar a direção. É o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está no nosso meio. Espírito Santo vem. Vem nas nossas vidas, vem em cada um dos lares nesse momento, nos lugares onde estão. Espírito Santo vem Espírito Santo.
Vem aqui agora, nesse momento, vem, toca as nossas vidas, Espírito Santo, para que nós possamos entender que o chamado é para acertar de novo o caminho que Deus tem para nós trilharmos em Cristo Jesus. Moisés, Samuel dormindo, criança. Imagina Deus chamando Samuel, e ele não sabia quem era Deus. Até que Eli falou assim, fala que seu servo te escuta, porque ele sabia quem era Deus. E Deus tinha um chamado para Samuel. E Deus fez várias coisas na vida de Samuel. O chamado de Davi tirou de trás das malhadas. Era o último, talvez o menos provável. Mas Deus também teve um chamado para Davi, e Davi um grande rei. O chamado de Pedro, deixa aí, deixa o seu barco, deixa a sua pesca e me segue. O próprio chamado de Mateus, Levi, né, como nós estamos vendo aqui, o próprio chamado de Mateus, larga essa coletoria e me segue. O chamado de Paulo, teve que cair do cavalo e ficar cego, mas ele teve um chamado diretamente por Jesus. Espírito Santo, não é convencer que nós temos um chamado, porque nós já sabemos que temos um chamado, mas é sim entender qual é o chamado que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor quer fazer para nós. Não é você simplesmente largar a sua família, largar o seu emprego. Não, não é nada disso. O chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida está baseado em projetos de Deus. Qual é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Mas você sabe o que aconteceu, né? Você sabe o que acontece quando a gente não dá ouvido à voz de Deus? Foi o que aconteceu com o homem quando ele caiu. Gênesis 3,17, Adão, ele disse assim, olha o que Deus disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento e o sustento durante os dias da sua vida. Ouviu o que não era para ouvir. Que não saia da minha palavra, que não saia da minha boca palavras, ao qual você não tenha que ouvir, que sejam palavras do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Então, rapidamente, agora que nós fizemos esse apanhado de situações do passado, de chamados do passado, de coisas que estavam no passado, eu quero trazer para os nossos dias, né? Qual que nossos dias baseado nesse texto que nós lemos sobre o chamado de Mateus que está em Lucas? Qual a base para tudo isso? A base de tudo isso ocorre pela fé, em primeiro lugar. É pela fé que tudo isso acontece, né? É pela fé. E os textos são mais maravilhosos que eu e você conhecemos, de Hebreus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e muitas coisas assim, né? A questão principal, o foco aqui nosso é entender que nós temos um chamado. Esse chamado, em primeiro lugar, vem pela fé. Você está ouvindo quem? Você está ouvindo a Deus. Então você tem fé que você está ouvindo a Deus. Se você está ouvindo a Deus, isso lhe é imputado como justiça. Você ouviu ao Senhor. São 5 pontos que eu quero falar com você e abordar com você rapidamente para que nós possamos desenvolver esse tema aqui. Primeiro, o chamado vem de ouvir. Ouvir. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar através do Espírito Santo. Precisamos ouvir. Muito mais que falar. Ouvir. Muito mais que dobrar os nossos joelhos e começarmos a orar. Deus, o que o Senhor tem para falar? Tudo que... Olha, tudo que está nesse livrinho aqui, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que foi trazendo. De uma forma ou de outra, ele foi trazendo. E eu só sou grato por tudo aquilo que está escrito aqui. Que eu quero compartilhar com você coisas que estão aqui. Né? Coisas que Deus me deu para discipular, para falar com você. Porque o discipulado por exemplo, uma das coisas que está aqui que eu quero já compartilhar com você, o discipulado é uma experiência espiritual.
O discípulo é um ser espiritual que precisa viver no mundo natural, mas sendo guiado no sobrenatural pelo Espírito Santo. Repetindo, o discipulado é uma experiência espiritual, e é mesmo. Lembra que eu havia comentado sobre a questão de o chamado vem da existência? Quando Deus me chama, ele torna Deus me chama em Cristo Jesus, né? Pela obra da cruz, é óbvio, né? Deus me chama através da obra da cruz de Cristo Jesus e por tudo aquilo que Jesus foi, e o Espírito Santo vem e me fala: vem, reconhece que eu reconheço que sou pecador, reconheço que eu preciso de me arrepender, eu reconheço que preciso. Ali naquele momento, o meu espírito é vivificado. A minha vida é transformada. Logo, muito importante isso, o chamado me dá uma existência. Ele te deu uma existência espiritual. Por isso que o discipulado é uma experiência espiritual antes de mais nada. Não dá para viver o discipulado apenas com experiências de razão. Não dá para viver apenas o discipulado com experiências de emoção. Muito pelo contrário. Ai, Deus me tocou. Que Deus te toque. Aleluia. Ai, eu tenho certeza que porque a palavra fala assim. É verdade, a palavra fala assim. Espírito Santo, de tudo isso, do teu toque, da tua palavra, o que é isso? O que é para minha vida, para a sua vida? Isso sim. É isso que dá no discipulado, é uma experiência espiritual. É uma experiência espiritual. E só uma experiência espiritual pode mudar as histórias. Então, primeiro momento, ouvir. Segundo momento, aceitar ou rejeitar. Nosso exemplo, Mateus aceitou. Talvez pessoas não vão aceitar. Mas você que está aqui, se você não aceitou, você tem a oportunidade de aceitar hoje. Mas se você já aceitou, você já respondeu claramente: eu aceitei. Eu aceitei e eu quero. Eu quero e vou seguir. Já num terceiro momento, você inicia e segue, né? Inicia e segue. É necessário agir. Mateus larga tudo, absolutamente tudo, e segue. Segue. Simplesmente segue. Entenda que o contexto é muito mais amplo. Nós não estamos, sinceramente, talvez preparados para fazer determinadas coisas que são para ser feitas, e nossas vidas muitas vezes falam assim: não, eu não posso, não vou, não vai ter sustento, não vai ter condição. Quem disse que não? É o diabo que disse. Porque o meu Deus, segundo as suas misericórdias, segundo a sua bondade, há de suprir todas as minhas necessidades, as suas necessidades em Cristo Jesus. Suas necessidades serão todas, sem exceção. Sem exceção. Se a sua necessidade for para glorificar e engrandecer, e principalmente te dar aquilo que você precisa para que o chamado seja executado na sua vida, Deus vai te dar. Se é um carro que você precisa, Deus vai te dar um carro. Esse carro vai responder aquilo que é o chamado? Amém. Deus vai te dar esse carro. Não estou te falando um exemplo bem básico, na verdade, sobre dar um carro. Deus pode te dar um carro, pode dar o que Ele quiser, mas é a necessidade. Agora, se você não sabe nem a sua necessidade, ou se você acha que você precisa mais do que sua necessidade, nenhuma coisa nem outra serão atendidas. Nós temos que bater e pedir, e Deus vai abrir as portas, as janelas dos céus. Mas, meu Deus, segundo as suas misericórdias, há de suprir as nossas necessidades. As nossas necessidades são supridas. Então, qual é o medo? É iniciar e seguir. Vamos seguir a Cristo. Eu vou seguir a Jesus. Né? Vou seguir a Jesus.
Toma uma decisão, siga a Jesus. Um quinto ponto é perseverar. Eu persevero. Você persevera. Manter-se firme no discipulado. É necessário manter-se firme no discipulado. Porque é necessário ir removendo as coisas que são sua, do homem da alma que gritava, da razão que gritava, para serem substituídas pelas coisas que o Espírito tem, para cobrir tanto uma coisa quanto outra, para você ser pleno e cheio da graça de Deus. Pleno e cheio da graça de Deus, através de Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo na sua vida. E por último, também muito importante é ser justificado por Cristo. Quando nós somos chamados, somos justificados por Cristo Jesus, porque éramos injustos. E aí entra um detalhe importante. A Bíblia relata algumas coisas em relação a justo. E muitas vezes a gente fala assim, o que é contrário de bom? É mal? O contrário de justo, o que é injusto? Não. Olha só, interessante. Tem vários versículos que eu selecionei aqui. E esses versículos, eles vão falar umas coisas assim que são muito importantes. Porque ele fala assim, a obra do justo, por exemplo, Provérbios 10:16, conduz à vida e o rendimento do ímpio leva ao pecado. É uma associação direta de aquilo que é justo, daquilo que é mal. Então o contrário de mal não é bom, é justo. Hebreus 11:4. Vou ler para você. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Não um testemunho de ser bom, é um testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Hebreus 11:4. Justo, querida, né? Justo. Por quê? Até então, a Bíblia nos aponta, em Eclesiastes, por exemplo, 7:20, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha que interessante, o justo vai fazer o bem e não vai pecar. E não é que não vai pecar segundo a lei. Ele não vai pecar porque ele tem dentro dele a lei. Ele guarda aquilo que Jesus falou, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu vou fazer o bem e eu não vou pecar. Isso me torna justo. E assim, quando eu sou justificado, ele me zera isso e ele me faz andar no discipulado num caminho de justiça. Romanos 2:3 diz assim, porque os justos diante de Deus não são aqueles, olha que lindo isso, ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Porque os justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei, esses serão justificados. O chamado para a minha vida e para a sua vida é uma coisa, a gente pode ouvir, mas não executar. Nós precisamos ir um pouco além daquilo que estamos indo como discípulos. De achar que eu vou na igreja, que eu sento na igreja para ouvir uma palavra, ou eu levanto e adoro ou louvo, não importa. Não importa. A questão principal de tudo que eu falo para vocês é que nós temos que entender qual é a forma e o caminho e como Deus quer. Não é isso de um mundo de achar ser piedoso. Sim, é andar no caminho que Cristo tem para a minha vida e para a sua vida. Isso sim nos fará justos, né? Salmo 143, 1 e 2.
Estou lendo tudo isso para você sobre justiça, né? Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a sua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Salmo 143. Jesus não estava, mas Jesus nos justifica. Ser justificado por Cristo, ele nos torna justo, mas nós temos que perseverar em se manter justo. E aí, por que eu te falando tudo isso? Vamos voltar para o texto? Só o finalzinho do texto. Olha como é precioso isso, essa leitura de Lucas 5, versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Assim, poxa, mas você está falando de justo, mas Jesus não veio chamar justo? Ele me chamou como pecador e te chamou como pecador para o arrependimento, para nos tornarmos justos perante Ele. Se fomos chamados, ele já está contando com a gente, que ele já sabe que fomos chamados e atendemos os chamados dele, já somos justificados por ele, nos tornamos justos por ele, é por ele. Não é por nós, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que fazemos. As nossas obras são consequência de vivermos uma vida com Cristo. As nossas obras são a consequência de ouvirmos o Espírito Santo e aquilo que Ele tem para nos dirigir. As nossas obras, as coisas que fazemos para o reino de Deus, que é um tema que eu quero abordar ainda, o reino de Deus, nesses dias com vocês, é uma consequência de algo que fomos chamados para viver uma vida discipulada. Jesus então não veio chamar os justos, porque os justos, eles já foram chamados. Querido e querida, nessa noite, eu só quero te dizer uma coisa muito importante, que eu vou ler um texto para você, que ele é um tanto quanto longo, mas é para encerrarmos esse momento, para que guarde isso no seu coração. Esse texto está em Hebreus 10, 32 a 39. Esse texto diz assim: lembre-se dos dias passados, quando depois de que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto por serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Céu. Versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Você é justo. Eu que sou justo. Né? Segundo a Bíblia, nos tornamos justos, justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Meu justo viverá pela fé. Então a fé é a forma como nós vivemos. A forma de vivermos no discipulado, sendo justos. A fé que recebemos de Cristo, porque a fé também é dom de Deus, recebemos essa fé. Ele nos chamou. O que nós temos que fazer agora é ouvir bem o que Ele tem para dar direção para nós. Não tem GPS. É a direção de Deus. É a direção do Altíssimo na minha vida e na sua vida. Não espere que Deus... Qual que é a direção? Sou contra GPS? Não, eu uso bastante. Não é isso. Não se trata disso. Isso assim, Deus, qual é a direção? Direção que o Senhor vai me levar. Me leva aonde o Senhor quer. Ali vai ter a tua bênção. E quando eu falo bênção, não é dinheiro. A tua bênção é a tua mão e a tua provisão e a tua graça me guiando. Mesmo que possa passar por todas as situações de sofrimento. Versículo 38, para encerrarmos. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, esse retroceder dele, a minha alma não se agradará. Eu não quero, nem para mim e nem para você, querido que está ouvindo, querida que está ouvindo, que você retroceda. Porque a alegria de Deus, a graça do Senhor
e aquilo que Ele vê em nós, que Ele se agrade daquilo que nós temos que fazer. Nós, porém, versículo 39, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. A sua alma, ajustada à vontade de Deus e ao Espírito Santo, o seu intelecto ajustado ao Espírito Santo e segundo a vontade de Deus, haverá de ver que será preservada em Cristo Jesus. Para finalizarmos, discipulado não é sobre você, mas é para você. E discipulado é para mim. E discipulado é aprender a exercitar teoria e prática. A prática da fé e a prática da justiça. A prática da fé e a prática da justiça. Tem vários textos, um deles mais conhecido como todos, que diz assim, Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé. Justo que vive pela fé. Discípulo justo que vive pela fé. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida veio dar uma nova existência. Tem fôlego de vida, o seu espírito foi ativado. Se o seu espírito não foi ativado, se a graça ainda da salvação ainda não chegou, conversa com a gente. Escreve aqui no chat, manda recado, contate-nos de alguma forma, estamos à disposição na igreja, mas eu quero dizer algo muito profundo, valioso e poderoso para a sua vida. O chamado que você tem é o chamado de Cristo para você. O chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o chamado que vai levar-nos aonde Ele quer que nós estejamos. Quero que você feche seus olhos e você vai ouvir uma música. Essa música ela vai falar exatamente sobre Cristo e como nós respondemos a esse chamado de Cristo. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Amém? Depois nós voltamos. Ouça essa música e seja ministrado por ela. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim,
conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu, contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou
contemplado em ser com vocês, ser com vocês, com vocês, ser 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 com você, ser com você, com você. Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que possamos ouvir essas palavras e possamos responder. E eu e você, não nos despedirmos e não largarmos as coisas, mas atendemos o chamado de Deus através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Para onde iremos? E não temos para onde voltar. Só temos você, Deus, nas palavras de vida eterna. Amém? Querido, antes de encerrarmos, essa música vai ficar tocando de fundo, mas antes de encerrarmos, eu gostaria muito de compartilhar com você que nossa igreja tem sido abençoada e está aberta mesmo durante essa pandemia. Temos feito ações no sentido de prover alimentos, a casa está aberta, o aluguel está sendo pago pela misericórdia do Altíssimo, mas eu convido agora você de forma espontânea, com aquilo que Deus falou com você e a forma como Deus tem te tratado e tem te guiado, a você ofertar. Está aparecendo aí o número da conta da igreja, o CNPJ da igreja, que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, para que você seja abençoado, não porque você entrega, seja abençoado porque você obedeceu a um chamado e aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu, nesse momento, também quero te abençoar para que você possa ter uma noite de descanso, recebendo essa palavra, e que seja bênção na sua vida em nome de Jesus Cristo. Que você feche seus olhos nesse momento e que você receba a bênção em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha de misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que esta palavra chegue ao seu coração e transforme tanto o seu emocional quanto a sua razão, para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu espírito e governe todas as coisas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te espero na próxima quinta. Este domingo tem culto na igreja às 6 horas. Culto presencial. Se você pode ir, esteja lá conosco, e culto online que vai ser transmitido, e também esteja conosco nos nossos canais. Deus te abençoe e um ótimo final de semana para você e um resto de semana em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Eu me despedi dos meus pais.